E aí, família, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre um fundo imobiliário, o DEVA11, que pagou mais de 2% em dividendo aí nos últimos meses. Então, vem comigo e vamos descobrir qual que é a real desse fundo. É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal da Família 93. Aqui no nosso canal no YouTube tem bastante conteúdo falando sobre fundos imobiliários, ações, sobre educação financeira e sobre investimentos para que você consiga dominar o seu dinheiro e extrair o melhor, já que você se esforça tanto para conseguir ele. Aqui do lado esquerdo está o leitão de ouro, símbolo aí do nosso canal, já está presente há vários vídeos e virou um ícone aqui do nosso canal com relação à prosperidade, o símbolo da prosperidade financeira. Mas eu peço para você que chegou até aqui, se inscreve no canal, isso fortalece o nosso trabalho. E se você gostar no final do vídeo também, deixe seu like, que isso é muito importante para nós. Pessoal, quando a gente está falando aí de fundos imobiliários, principalmente de papel, como é o caso do DEVA11 e também o caso do IRDM11, que a gente já gravou um conteúdo aqui para o nosso canal, é importante você entender que como que esses fundos ganham dinheiro, da onde que vêm os recursos. Esses fundos imobiliários de papel estão investindo em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Isso quer dizer que ou uma construtora ou um empreendimento precisa de recursos para estar construindo ou para poder fazer uma obra, melhoria, ampliação. Então eles emitem esses certificados através de securitizadoras. A securitizadora é que intermedia o fundo imobiliário e a pessoa que está tomando essa dívida. Eles emitem essas dívidas para poder aplicar isso ali. Então é importante você entender que quando um CRI está associado a desenvolvimento, ou seja, pegar um loteamento, fazer um loteamento e estar vendendo aquilo ali, ou então construir um prédio e para depois sim vender e pagar, existe um risco. Você provavelmente já viu na sua cidade alguns prédios em construção, né, que foram abandonados. Então a gente sabe que há um risco com relação, né, a esse tipo de construção, a esse tipo de empreendimento. E aí, os CRIs são avaliados em ratings, que são notas. Essa nota é dada para aquela pessoa que está emitindo o certificado ou para aquela instituição, aquela empresa, que vai avaliar qual que é a capacidade que aquela empresa tem de honrar seus compromissos. E por que a gente está falando sobre isso? Para a gente poder entrar a fundo nesse fundo imobiliário aqui, que é o DEVA11, que pagou no último mês aí mais de 2,15% de dividendo. Então o dividend yield de 2,15% é muito alto e acaba atraindo muita atenção, e a gente vai apontar alguns pontos aqui que podem nos dizer se vale a pena correr o tipo de risco associado a esse fundo imobiliário ou se é melhor ficar de longe e manter a segurança nos investimentos. O DEVA11 foi negociado aqui no último mês, nos últimos dias, a R$ 120,70 a cota, e o dividendo pago no último mês foi de R$ 2,51. Então, muita gente fala assim, opa, esse fundo imobiliário aqui está pagando um valor alto, eu vou entrar porque eu quero receber esse valor. E se você acha que é válido, tudo bem, a gente não está aqui para fazer uma recomendação de compra, nem falar que o fundo imobiliário não presta, o que é bom. É apenas informar dados para você, com seu senso crítico, avaliar se realmente vale a pena correr esse tipo de risco. O patrimônio do fundo hoje está em mais de 220 milhões e o valor patrimonial de R$ 99,00. Isso quer dizer que o fundo, se você dividir o que eles têm de patrimônio pela quantidade de cota, vai dar um valor de R$ 99,00. Mas o fundo está sendo negociado a 120, então você vai estar pagando um ágio que provavelmente está associado a esse dividendo alto. Então, quando a gente pega o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, ele está sendo negociado a 1,21%. Isso quer dizer que estão pagando 20% a mais de ágio para poder receber esses dividendos. Então, já é o primeiro ponto para você ficar atento, porque você está pagando mais caro. É como se você estivesse pagando uma nota de R$ 1, você estivesse pagando R$ 1,20. Então, já é algo para você ficar atento na hora de colocar o seu dinheiro nesse fundo. Quando a gente falou dos CRIs aí, o DEVA11, você entra lá no relatório do fundo, você vai ver que tem bastante informações que podem ser extraídas e justificar o motivo de estar pagando esse alto dividendo. Outra informação relevante a esse DEVA11 é você ver as taxas de administração. Ele está cobrando aí taxa de administração, taxa de performance e taxa de gestão. São 3 taxas que são cobradas em cima do patrimônio líquido desse fundo. E a principal ali, a mais importante que eu vejo hoje, é a taxa de performance. Eles cobram 10% do que exceder o CDI.
Hoje você deitar 1,9%, então o que passar desses 1,9% de rendimento, eles cobram 10%. E como a taxa dessa baixa e correndo um alto risco, o fundo consegue remunerar, consegue altos rendimentos, o que eleva em muito as taxas. E aí eles cobram taxa de gestão de 1% ao ano, mais uma taxa de administração de 0,20%. Se a gente comparar com outros fundos, como por exemplo que a gente gravou um tempo atrás aqui, o IRDM, a gente vê o peso dessas taxas associado a um fundo de investimento recente. Ele tem pouco mais aí de 6 meses de existência, acho que não chega nem a 6 meses, ele é do final do segundo semestre de 2020. Então um fundo recente cobra muita taxa e se está entregando esse resultado e conseguir entregar isso por um longo prazo, às vezes vale a pena, mas é importante você entender que você está pagando caro para ter esse fundo imobiliário na sua carteira. E aí falando das CRIs especificamente, porque um fundo de papel ele investe praticamente em CRIs. Então a saúde das CRIs vai falar sim qual que é a saúde desse fundo imobiliário. Então é importante a gente estudar um pouco mais e falar sobre elas aqui. Primeira coisa, a gente tem que falar da qualidade das CRIs. Quando a gente olha lá no fundo, no relatório do fundo, a gente vê que tem muitas CRIs que são do tipo de subscrição. Isso quer dizer que elas ficariam atrás da sênior. A sênior tem uma preferência ali na hora de receber o pagamento. Então, peraí, tem sênior e tem a subscrição. Então é importante você saber que a sênior tem um menor risco associado, enquanto a de subscrição tem um maior risco associado. Então, possivelmente, daí que já vem uma boa parte desse rendimento alto desse fundo. Próximo passo que a gente tem que estar olhando é o indexador. Quando a gente está investindo nesse tipo de papel, a gente tem que avaliar o que remunera, quais que são os fatores que estão indexados ao rendimento. E a gente vê que o Devon 11 tem muitos papéis associados ao IGPM, que é um índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas, que mede a inflação, mas associado ao comércio e à indústria, e pequeno 10% ligado ao INCC, que é o Índice Nacional de Construção. Então, tem uma pequena representatividade no setor imobiliário, mas que é utilizado amplamente para correção de aluguéis, correção, como é o caso dessas CRIs. E a gente vê que nos últimos meses houve uma alta muito forte do IGPM, muito refletido também pela alta dos preços das commodities. Com a desvalorização do real, essas commodities tiveram uma valorização muito forte aqui na nossa economia, o que fez com que o IGPM também subisse muito. Então ele acaba não refletindo a situação real ali da economia, mas ele acaba sendo pressionado pelas commodities. Então é importante você entender que quando tem um investimento associado ao IGPM, como é o caso dessas CRIs desse fundo, e eles têm ali 25% ao ano de juros para pagar. É um juros muito alto e, além disso, você olhando no relatório do fundo, você vê que tem IGPM mais um percentual de 5, 6, 10, 12%. Então veja que aquela pessoa que tomou esse empréstimo e às vezes pagaria um juros menor, quando foi contratado o IGPM estava baixo, hoje ela está pagando um alto juros. E quando a gente vê que há uma alta cobrança de juros, a possibilidade aí de inadimplência é alta, que a gente vai comentar mais para frente lá se realmente existe. A validade dos CRIs também é importante você avaliar. Quando você olha para um fundo que tem CRIs vencendo no curto prazo, de 1, 2 ou 3 anos, você vê que a receita desse fundo pode mudar nesse curto prazo, então pode influenciar como que serão os rendimentos aí no prazo de 3 anos. Se o fundo não conseguir alocar novamente esses recursos em outras CRIs, como é que vai ficar esse rendimento alto que eles estão pagando? Então é importante a gente avaliar essas informações para poder tomar a melhor decisão. O tipo de associação, como a gente falou com relação às CRIs, é importante. Como esse fundo tem muita alocação no setor de turismo, ligado ao turismo, à construção de resorts, inclusive aqui bem próximo à nossa região de Uberlândia, em Caldas Novas, tem algumas CRIs associadas a esse tipo de fundo aí, dessas CRIs, e a gente vê que essa região sofreu muito durante esse período de crise aí de 2020 e, consequentemente, isso influencia no pagamento e como a empresa ou essa construtora ou esse empreendimento vai honrar com os pagamentos dessas CRIs, e a gente vai ver também a questão da inadimplência logo à frente. Como a gente analisou há um tempo atrás o IRDM, que é um fundo também de CRIs, muito parecido aqui com o propósito desse fundo, a gente vê que no estatuto do fundo eles não podem investir em CRIs que tenham baixa nota de rating. Agora, quando a gente analisa o Devon 11, não existe nenhuma recomendação com relação a isso, e através do relatório do fundo a gente vê que
a maioria dos CRIs não tem rating, não tem uma nota de avaliação para o risco do pagador honrar seus compromissos. Então isso aí já é mais um alerta para você ficar atento na hora de escolher esse fundo aí e estudar. Chegou aí o momento da gente falar da inadimplência. Quando a gente olha os CRIs que emitiram esses papéis ali para o fundo estar investindo, a gente vê que eles estão com obras bem avançadas, com mais ali de 70% quase concluídas. Mas se a obra está sendo concluída, por que há uma inadimplência tão alta nesse fundo? E a gente observa que boa parte dos CRIs estão inadimplentes. E é algo que chama a atenção, porque em fundos como o IRDM11 ou MXRF11, que são fundos de papel, tem uma inadimplência muito baixa ou quase zero. Como eles pegaram recursos e CRIs de possivelmente empresas pequenas ou menores que têm um maior risco de crédito de pagamento, eles conseguem extrair mais juros, que a gente falou através do GPM, mas também um maior risco, e o risco vem aí expresso na inadimplência desse fundo. Se essa inadimplência aumentar, será que o fundo vai conseguir manter o pagamento desse alto dividendo por um longo prazo? Então é importante você saber dessa informação antes de colocar o seu dinheiro nesse tipo de investimento. Avaliando todos esses itens que a gente falou aqui do DEVA 11, a gente consegue justificar o motivo deles estarem pagando um dividendo aí de quase 25% ao ano, proporcional aos 6 meses. É um investimento muito rentável, mas também de alto risco. Então eu não colocaria meu dinheiro nesse tipo de investimento, porque a gente vê que tem uma alta associação ao IGPM, que tem um peso muito forte e oscila muito, mas também é bom para você entender que ele reflete, às vezes, mais diretamente a economia, a indústria e o comércio do que o IPCA, que vê a inflação mais voltada para o consumidor pessoa física. Então, na hora de tomar a decisão se vale a pena ou não, estude esses indicadores ou esses itens que eu apontei aqui e veja se faz sentido para você estar colocando o seu dinheiro nesse tipo de investimento. A gente falou sobre o IRDM11 há um tempo atrás, que é também um dos melhores fundos de investimento de papel na bolsa, que tem uma rentabilidade menor, mas acaba trazendo uma maior segurança para os seus investimentos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em atender. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve aqui no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu!